Hallo Leute, was geht ab? Hier ist der Davi, Deutschlehrer bei der Fluency Academy. Aqui é o Davi, professor de alemão da Fluency Academy. E seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais outra aula de YouTube, onde a gente vai falar sobre um tema muito importante, o dativo. Se você estuda ou já estudou alemão, é natural que tenha dificuldades com as declinações. A gente já fez um conteúdo falando sobre nominativo e sobre acusativo, e agora a gente vai falar sobre uma terceira declinação, que é o dativo. Como a gente usa o dativo no alemão? Para que ele funciona? Eu preciso mesmo saber disso? Bom, de fato você precisa aprender as declinações, mas você não precisa se desesperar. Se você fala alemão, mas usa as declinações às vezes errado, você não corre o risco de não ser compreendido. Se você errou eventualmente alguma declinação, não é o fim do mundo. Muitas vezes a pessoa consegue te entender, mas é muito importante que você saiba como utilizar, pois ele é muito presente no dia a dia. Vamos lá, a gente já aprendeu quais são os artigos no alemão. Temos o der, que é o nosso artigo masculino, die, que é o feminino, das, que é o nosso artigo neutro, e o die plural, que é como se fosse o nosso os ou as do português. O que eu preciso entender do dativo? Bom, primeiramente eu vou colocar uma frase aqui no nominativo e depois eu vou transformá-la para o dativo para você entender a diferença e depois eu explico como funciona. Mas antes de mais nada, vamos só lembrar daquele nosso recado básico de você se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito, clicar ali no botão do joinha para deixar seu like e também compartilhar essa dica com seus amigos para eles também aprenderem a como usar o dativo no alemão. Vamos lá, imagine essa frase aqui. Der Professor gibt ein Buch. Der Professor gibt ein Buch. O professor dá um livro. Der Professor, eu já identifiquei o meu nominativo, ou seja, eu estou dando nome a alguma coisa. Gibt ein Buch, já identifiquei o meu acusativo, porque aquilo que ele está dando está sofrendo uma ação acusatória. Der Professor gibt ein Buch. O professor, nesse caso universitário, dá um livro ou está dando um livro. Agora, olha só essa frase aqui. Der Professor gibt der Studentin ein Buch. Der Professor gibt der Studentin ein Buch. Nessa frase aqui eu tenho nominativo, eu tenho acusativo e no meio dela eu tenho o meu dativo. Agora você vai entender como ele funciona. Bom, basicamente a ideia do dativo é quando uma ação é executada e você recebe essa ação, mas de uma forma indireta. Se você olhar essa frase, o professor dá um livro à sua aluna. O que ele está dando sofre uma ação direta, acusativo. Mas alguém está recebendo essa ação de forma indireta, ou seja, a aluna. No caso, ela é o meu dativo. De forma geral, é isso que a gente entende por dativo. Dativo também a gente pode associar com o verbo dar. Dar alguma coisa, transmitir alguma coisa para alguém. Sempre essa ação indireta vai ser o meu dativo. Então aqui a gente precisa entender um outro detalhe. Assim como a gente viu lá no acusativo, o der, die e das sofrem declinação, que no caso só o der virou den. Por exemplo, ich gebe den Apfel, eu dou a maçã. Mas no dativo vai ser um pouco diferente. O der e o das vão virar dem, dem. E o die feminino vai virar der. Que coisa estranha! O die é feminino e do nada ele vira der? Pois é, isso é no dativo. E o die plural vai virar den. Lembra que o der no acusativo virou den? Aqui no dativo o die vai virar den. Então, recapitulando, der e das viram dem, die vira der e o die plural vira den. Em termos gramaticais, a gente pode dizer que o acusativo é o nosso objeto direto e o dativo é o nosso objeto indireto. Se você manja dos termos gramaticais, você pode associar isso com o português e aí você consegue compreender melhor no alemão também. Mas caso você não queira ficar preso nesses termos gramaticais também, não tem problema. O dativo se refere a ações indiretas. Agora vamos ver alguns exemplos de frases onde eu vou ter o dativo. Primeira frase. Ich gebe dem Kind den Ball. Ich gebe dem Kind den Ball. Tradução, eu dou para a criança a bola. Perceba aqui
que das Kind, que é a criança, virou dem Kind. E lembra que eu falei que der e das viram dem? Pois é, aqui a gente já viu a transformação. E der Ball, que é a bola, virou den Ball, porque a gente sabe que no acusativo der vira den. Ou seja, a criança aqui é o meu dativo, está recebendo ação indireta, é o meu objeto indireto, e der Ball é o meu acusativo, está sofrendo a ação ali de ser dado por alguém para alguém. Próxima frase. Ich schenke der Sekretärin eine Rose. Ich schenke der Sekretärin eine Rose. Eu presenteio uma rosa para a secretária. Ou eu dou uma rosa de presente para a secretária. O verbo schenken, que é presentear, sempre vai precisar de dativo, porque você dá o presente para alguém e você não está presenteando a pessoa como se ela fosse um presente e tivesse que ser embrulhada. Por isso, die Sekretärin, que é a secretária, virou der Sekretärin. Ich schenke der Sekretärin eine Rose. Esse eine Rose aqui é o meu acusativo. Die Rose, eine Rose. Outra frase. Ich helfe dem Polizist. Ich helfe dem Polizist. Eu ajudo o policial. O verbo helfen também sempre vai precisar de dativo. Ou seja, a pessoa está recebendo uma ajuda minha, ou seja, a pessoa que eu estou ajudando, ela está sendo o meu dativo aqui. O helfen sempre vai precisar de dativo. Aqui a pessoa pode perguntar, não deveria ser ich helfe den Polizist, porque o policial está recebendo a ação direta de ser ajudado? Aí é um ponto do dativo que a gente precisa também se atentar. De maneira geral, a gente olha a estrutura da frase. Tem característica de dativo, usamos dativo. Mas existe uma outra situação. Temos também verbos e preposições que vão reger acima da estrutura linguística. Então, temos aquela ala de verbos lá que sempre vão usar dativo, mesmo que a frase pareça toda acusativa, e temos preposições que vão fazer a mesma coisa. Mas hoje vamos focar apenas nas estruturas com verbos mais clássicos, o verbo geben, que é dar, schenken, que é presentear, e assim por diante. Agora eu vou dar um outro exemplo de frase que é regida pelo verbo e não só pela estrutura. Vamos supor que eu queira dizer: os biscoitos não agradaram as crianças, ou as crianças não gostaram do biscoito ou dos biscoitos. Em alemão vai ficar Den Kindern schmecken die Kekse nicht. Den Kindern schmecken die Kekse nicht. Ou seja, os biscoitos não foram gostosos para as crianças, ou as crianças não gostaram dos biscoitos. Vamos identificar aqui o meu dativo. O verbo schmecken no alemão sempre vai precisar de dativo, sempre. Por mais que você olhe, essa frase ali está parecendo acusativo. Não, é sempre dativo com o verbo schmecken. Vamos lá. Criança é die Kinder, as crianças. Mas lembra que eu falei que no dativo o die plural vira den? Então por isso que eu tenho den Kindern. Mas o Kinder virou Kindern, ou seja, ele recebeu um N ali no final. Por que isso acontece? Bom, não precisamos entrar muito nos detalhes aqui. Só você precisa ficar atento que quando você vai usar dativo no plural, é natural ter um N lá no seu substantivo também. Den Kindern schmecken die Kekse nicht. E outro ponto interessante dessa frase é que a frase já começou no dativo, den Kindern, porque eu poderia também falar Die Kekse schmecken den Kindern nicht. Também estaria certo. E aqui é algo interessante. Quando você trabalha com declinações no alemão, você pode começar a frase já com a estrutura declinada, ou você pode colocar a estrutura declinada para o meio ou para o final da frase, de acordo com cada tipo de frase. Esse é um exemplo de frase que eu posso colocar a parte declinada na frente. Outro exemplo, vamos supor que eu queira dizer, eu gosto disso. Em alemão eu vou falar mir gefällt das. Mir é meu dativo do ich. Ich é meu pronome pessoal no nominativo, mas no dativo vai virar mir. Aí eu falo mir gefällt das nicht. Eu não gosto disso. Como eu também posso falar das gefällt
mir nicht. Você percebeu que é a mesma frase, só que eu só brinquei com a estrutura, comecei com o dativo e coloquei outra informação em seguida? Bom, isso é comum no dativo. É muito legal você estudar, você se aprofundar com as declinações, que elas são interessantíssimas e vão elevar o seu nível de vocabulário, vão elevar o seu nível de construção de frase. Eu tenho certeza que você vai falar alemão de uma forma muito melhor. Em outros vídeos a gente pode falar mais sobre verbos que sempre vão exigir dativo, ou preposições que sempre vão exigir dativo, ou também temos aquelas preposições que são híbridas, elas podem ser tanto dativo ou acusativo de acordo com a estrutura da frase. Mas de maneira geral, a gente precisa entender o quê? Que dativo tem a ver com objeto indireto, ou seja, algo vai receber uma ação de forma indireta. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Só lembrando de deixar aquele nosso like, se inscrever nesse canal e coloca aqui nos comentários quais são as suas dúvidas referentes ao dativo e o que você gostaria de aprender com relação a essas declinações. Bom, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Não esqueça também de conferir o nosso portal fluencytv.com para mais conteúdos como esse. Also, ich sehe dich das nächste Mal. Tschüss!